Queridos, continuando aqui o nosso Supercast de Páscoa, né, o nosso último convidado nesse dia, nessa data, né, nesse tema tão relevante e importante que é a Páscoa. Nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo, pastor, mestre, né, um homem de Deus que nós amamos e admiramos e não é de hoje, né, que é o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, eu comecei a encantar pela vida dele, da pessoa dele, há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu fui num velório. Meu avô e meu tio me chamou para ir num velório, né, que eu nem conhecia quem era a pessoa. Eu fui por convite. Vocês já receberam um convite para ir no velório? Eu recebi um convite para ir no velório e fui no velório acompanhando meu avô e meu tio. E lá tinha um culto fúnebre. O culto fúnebre, quem ministrou naquela noite foi o pastor Ricardo. Eu só sei que eu acabei a ministração debaixo de lágrimas. Eu já era convertido, graças a Deus. Mas se eu não fosse, eu tinha convertido naquele dia. Glória a Naquele Deus. dia. E eu lembro ainda até o hino que foi cantado. Deus enviou. Depois me falaram, eu acho que se o nome do rapaz lá, mas foi o primeiro contato que eu tive com o pastor Ricardo e fiquei maravilhado. Depois tive alguns cultos ecumênicos ali na Agropel, né, que ele faz a parte evangélica e eu trabalho ali na Agropel. Ricardo, seja bem-vindo aqui, pastor Ricardo, mais uma vez aqui, né, no nosso podcast, para esse supercast de Páscoa. Que uma alegria desse podcast estar recebendo a pessoa do senhor, tá bom? Ô, meu querido Danilo, querido, prazer é meu, né? Sempre, quando eu recebo um convite de vocês, eu fico muito honrado e muito feliz, né? Principalmente numa data tão especial quanto essa, né? Boa tarde aí aos nossos participantes aí do Pod Graça. Deus abençoe a cada um de vocês e espero que essa tarde esteja sendo realmente impactante na sua vida, né? Porque falar de um assunto tão maravilhoso e entender sobre isso é muito precioso, né? Maravilha. Amém. Então, Obrigado pelo convite, viu, querido? a alegria é toda nossa, viu, pastor? Muito bom mesmo estar Amém. recebendo o senhor aqui. Estamos felizes. Nós nos sentimos honrados. Essa que é a verdade. Obrigado. Pastor Ricardo, e dentro de tudo aquilo que foi falado, comentado aqui a respeito da Páscoa, a gente queria ouvir do senhor, né? Ao ver do Senhor, conforme a leitura do pastor Ricardo, né? O que a Páscoa representa, o Senhor? O que é a Páscoa para o pastor Ricardo, né? Aí, fica à vontade, o senhor está Amém. discorrendo a respeito desse tema. Amém. Bom? Amém. Então, querido, é uma coisa que Deus sempre tem trabalhado muito em meu coração e me ensinado muito é sobre a questão do entendimento. Eu Do sempre entendimento. falo sobre isso. Sim. A diferença de conhecer e entender as coisas, né? E conhecimento ele é a base de tudo em nossa vida, né? Ele é a base de todas as coisas e a formação da nossa vida está aí, né? No conhecimento, tudo que nós fazemos. E por incrível que pareça, eu tenho ainda aprendido muito mais do que eu imaginava Sim. sobre essa questão. E a Páscoa né, é uma base de ensinamento da nossa vida desde criança, né? A Páscoa que nós aprendemos, né, é do figura do coelhinho, do chocolate, isso aqui já foi falado, né, de tudo isso. Mas entender sobre a verdadeira Páscoa, Sim. né, a verdadeira Páscoa nos arremete, né, a uma outra realidade de posicionamento, porque ela, na verdade, ela é algo que Deus instituiu perpetuamente, né, que diz, olha, vocês vão celebrar perpetuamente, né? A Páscoa, uma ordem dada a Israel, né? Que se transferiu, né? A toda geração. Sim. Depois, né? O diabo, sabendo que Deus liberou uma palavra desse tipo, né? De perpetuamente, ele encarregou de inserir aí figuras que não tem nada a ver para distorcer aquilo. O que é a Páscoa para mim? Né? Ela simboliza para mim, sabe, a minha libertação, a verdadeira libertação na minha vida, sabe, que foi conhecer o Cordeiro, né? Então, entender isso para mim foi muito precioso, sabe, sobre a verdadeira Páscoa, né? Que tem a ver com o que aconteceu, né? Lá no Egito, né? Na época da libertação de Israel, e o paralelo disso com cada uma das nossas vidas, né?
hoje até ouvindo a pastora Grazi no culto, e ela falava também um pouco sobre isso, né? E ela falava sobre o significado em hebraico de Páscoa, que é passar por cima, sobre, né? E ela falava sobre isso. Então, a ordem que Deus... perdão, já foi falado sobre essa história, né? Com certeza. Deram uma pincelada resumida, mas pode ficar à vontade. Para construir o raciocínio. Ok. Então, assim, porque para aqueles se alguém que ainda não entende disso, nunca leu na Bíblia, né? Sobre isso. O povo de Israel estava escravo no Egito, né? Ali no Egito, e para a libertação deles, Deus mandou 10 pragas, né? E a última praga seria a morte do primogênito, né? E Deus, para diferenciar, né, o povo do outro, aqueles que creram dos que não criam, ele deu uma ordem que se matasse um cordeiro, né, pegasse o sangue daquele cordeiro, passasse nos umbrais da porta, e o anjo da morte visitaria toda a terra do Egito. E a ordem que o anjo tinha era de levar, de que morresse o primogênito. Mas a casa onde houvesse o símbolo do sangue do cordeiro, os umbrais, aqueles que tivessem comido da carne do cordeiro, né, tivesse cumprido tudo aquilo que Deus disse, o anjo da morte passaria por cima, né? Ele desviaria daquela casa. E isso é a Páscoa, que foi comemorada e celebrada a Páscoa naquela noite, a libertação, né? O livramento da morte. E isso tem a ver com Jesus, porque ele era o Cordeiro de Deus. Aquilo tipificava a vinda de Jesus, né? O derramamento do sangue de Jesus na cruz, né? Como o sangue dele nos libertaria do pecado, né? Daquilo que nos condenaria, e como que o sangue dele abria um novo caminho, um novo e vivo caminho para a eternidade. Então, entender isso tem a ver com o que a Páscoa significa para mim, né? Eu, da mesma forma, quando conheci Jesus, eu conheci o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, né? O preço que ele pagou naquela cruz, né, por cada um de nós, mesmo quando nós não o queríamos, né? Quando nós não o desejávamos, quando nós nem sabíamos quem ele era e o que ele representava de fato, o que ele estava fazendo, derramando o sangue dele naquela cruz, né? Um sangue que nos liberta de todo o pecado, que nos garante a eternidade, o único capaz de nos levar a isso. Então, a Páscoa, para mim, simboliza exatamente isso, né? Conhecer o Cristo, o Cordeiro, porque João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que liberta o homem, esse sangue derramado. Então, para mim, ela representa isso, né? Eu, quando me converti, né, doente, né, eu enfermo, desenganado dos médicos, né, já tinha tido algum contato com a palavra, sabia do propósito de Deus comigo, mas distante, né? E um dia, vindo do médico, o dia que o médico me disse: olha, não tem mais o que fazer por você, eu tinha 16 anos, eu não tinha mais o que fazer por mim, eu ouvi uma voz me dizendo assim, dentro do ônibus em Belo Horizonte: você pode ir onde você quiser, só eu vou te curar. E aí eu decidi ir para a igreja e fui para Jesus, e ali comecei a conhecê-lo. Mas, a princípio, né, eu não queria nada com Jesus, eu só queria a cura. Não queria nada com Jesus. Mas no decorrer do tempo, meu pai na fé, no Edson, né, depois de 7 semanas frequentando a igreja, eu decidi, eu queria a cura, não tinha sido curado, fui perguntar para ele por quê, e ele me falou, e ali o meu coração se abriu de verdade para conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu conheci toda essa libertação. Eu vi que a obra que ele tinha para fazer na minha vida era muito além, e não tinha a ver com a religião. Era simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Por me amar, pela vida que ele tinha conquistado naquela cruz por mim. Então, a Páscoa simboliza, para mim, tudo isso. Tudo isso, né? Nós hoje carregamos uma mensagem que nós não podemos deixar de falar. Desde quando eu entendi isso, Danilo, eu não comprei mais
ovo de Páscoa. É mesmo? Não compro. Na minha casa, eu não dou ovo de Páscoa. Não existe ovo de Páscoa. Sabe? Não existe. Eu até compro ovo de chocolate, mas de Páscoa não. Tá entendendo? Não dou ovo de Páscoa, não ensinei isso para os meus sobrinhos, não ensinei isso para as crianças. Sabe? Não existe ovo de Páscoa. Sabe? Não existe coelho de Páscoa. Né? Não existe isso. Existe, sim, o cordeiro da Páscoa. Foi até bom você tocar nesse assunto, que eu tenho uma pergunta para fazer nessa linha aí que não foi falada aqui ainda. Eu não... E eu fiz questão, sabe? Fiz questão. Na nossa casa, nós combinamos isso. Não existe. A gente come, né? Na minha família, eu também ensinei dessa forma, né? Os meus irmãos adotaram. A minha irmã é doceira. Ela é doceira. Ela faz ovo de chocolate, sabe? Mas ela também não fala de ovo de Páscoa. Ela faz ovo de chocolate, sim, mas não fala de ovo de Páscoa, sabe? Ela negocia isso, mas não Páscoa, sim, sabe? Por causa do entendimento nisso, do ensinamento. Pois é. Maravilha. Pastor, falando sobre isso, e eu vi que isso ainda não foi pontuado aqui, que a gente vê que, eu acho que se deu ali, já foi até comentado aqui, no século XVIII, no século XIX, a questão, o fator comercial, né, a questão da industrialização, aí veio o ovo, veio o chocolate, tem a questão, o aspecto coelhinho, então um pouco antes, e né, a gente vê que se fala muito sobre isso, né, numa data como essa. Fala muito sobre o coelho, fala muito sobre o ovo, fala muito sobre o chocolate, né? E até a questão que o senhor fala do entendimento, o senhor evita, o senhor não compra e nem ensina a respeito disso. E eu até vejo esse lado, né, realmente muito legal da parte do Senhor. Mas além do fator, por exemplo, comercial, a questão de dinheiro, essas coisas, não tem, né, um esforço, embora o senhor falou, que o diabo, por exemplo, ele pega isso, há uma ordem de Deus, há uma ordenança de Deus lá na instituição da Páscoa, e isso seria perpetuamente. E a gente sabe que o inimigo, ele quer frustrar, né, na vida da humanidade aquilo que Deus tem para ele, aquilo que Deus requer, aquilo que Deus quer que ele faça e que espera que ele faça. O senhor acha, por exemplo, né, na questão, por exemplo, da Páscoa e outras datas especiais, por exemplo, o Natal, que inseriram ali o Papai Noel, o velhinho do saco. Tem um fator, por exemplo, para ofuscar, para, de certa forma, esconder o verdadeiro, real sentido daquilo, que é a pessoa de Jesus, que é a vinda, a morte, a ressurreição. O senhor acha que tem isso também, ou o senhor acha que não, é só um fator comercial, uma questão de industrialização, não é só uma coisa que tem a ver com dinheiro, que eles querem, né, o chocolate, aquela toda, né, ou não? O senhor acha que tem esse aspecto de querer ofuscar realmente o verdadeiro sentido e significado? De querer, por exemplo, deixar Jesus de lado, de esconder a figura, a pessoa, o que realmente é o significado e o sentido daquilo. Senhor, o que é a leitura do senhor a respeito disso? Eu não tenho dúvida disso. Não, né? Dúvida nenhuma. Nenhuma. Sabe por quê? Há uma coisa interessante para nós entender. Às vezes, a gente não para meditar na imensidão de Deus. Sim. Sabe? Na imensidão de Deus. Assim, ninguém para Deus. Ninguém para. Você sabe por que a terra produz a semente e cai nela? Você sabe por quê? É ilógico. Sim. Mas uma semente que cai na terra, ela produz. Se ela estiver na mesa, ela não produz. Mas quando ela está na terra, ela produz. Por quê? Por quê? Talvez, se a gente fosse conversar com um geólogo, com um agrônomo, ele vai te explicar cientificamente sobre aquilo. Isso. Não é? Mas eu vou te falar de algo que antecede tudo isso, que é a ordem que Deus deu. Deus deu a ordem, ele diz, terra, produza. Produza. Então a terra obedece. Não tem como mudar isso. A semente que caiu na terra, ela vai produzir. Quando Deus disse, olha, a Páscoa vai ser celebrada, não tem como parar isso. Não tem como. No mundo inteiro, ela é celebrada. Sabe? Onde há um cristão, a Páscoa é celebrada. Então, qual é a única maneira de fazer com que isso não se divulgasse uma verdade? É ofuscando. É trazendo
nela, sabe, um outro sentido. Por quê? Aí tem a ver com conhecimento de como o homem funciona. A base da nossa vida, o que eu disse no início, é conhecimento. E conhecimento você multiplica, você reproduz ele. Aquilo que você aprendeu, você ensina, né? Você pratica aquilo que você aprendeu, ensina o que também você aprendeu. Isso vai se perpetuando dessa forma. O diabo sabe como que a gente funciona. Sabe? Isso tem a ver com criação. Não é religião, não é criação. É criação. Então ele pega e ofusca algo que Deus já disse. Olha, Deus disse, isso aqui vai ser celebrado perpetuamente. E é celebrado. Como parar isso? Só ofuscando. Só trazendo um outro, sim, não, beleza, vai ser celebrado, tá certo, opa! Mas vamos colocar aí o coelhinho, vamos colocar aí o chocolate, para que não conheçam a verdadeira mensagem. Sabe? A verdadeira mensagem da Páscoa, né? Jesus, ele celebrou, e ele celebrou com a ceia, com o pão, o cálice, né? E ele falou de uma nova aliança. Havia uma velha, ele fala de uma nova aliança, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu cálice. Então ele celebra também aquela libertação ali com os discípulos, né? Então assim, a ordem que Deus deu vai se cumprir. Sim. Vai se cumprir. O que Deus ordenou vai ser. As árvores produzem sementes porque ele diz. As águas produzem peixes porque ele mandou. E assim vai ser. Não tem como parar isso, né? Aí o que ele faz? Não, tá bom, Deus disse. Então eu não tenho dúvida dessa ofuscação, entendeu? De tentar impedir com que a verdadeira Páscoa seja, sabe, comemorada e ensinada a uma geração futura, a uma próxima geração. Porque aí você vê, ó, hoje as crianças entendem chocolate, sim, ovo, coelhinho. Nas escolas ensinam isso, né? Como se fosse uma coisa cultural, e não é. Ela é completamente ligada ao Criador. sim. Ao Criador. Mas que a única coisa que o diabo pôde fazer é ofuscar. Onde está o nosso erro? A falta de conhecimento mata o homem. O que Deus diz? Ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. E aqueles que conhecem a verdade, sabe, não estão dispostos a falar dela. Aí se calam diante dela. Olha, o que está acontecendo aqui hoje, nessa proporção, é gigante, sabe? É gigante, é maravilhoso, né? Poder levar a verdade muito além, né? Desde 2011, aqui, quando cheguei a Pompéu, nós, na Páscoa, né, ensinamos a igreja a ceiar com a sua família, a cear, começamos a ensinar sobre a verdadeira Páscoa, em cear com a família e aproveitar aquele momento de falar da verdadeira Páscoa, sabe? De ensinar a verdade. Porque o que Jesus ele diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe? Aí talvez a gente fale, não, é só uma questão comercial. Não. Isso tem um efeito gigante, sabe? Gigante na nossa salvação. Na nossa salvação. Um grande problema nosso hoje é porque nós vemos, isso eu falo com todas as pessoas, é porque nós vemos Deus como religião, né? Como religião. Entender sobre a Páscoa e a verdadeira Páscoa, ela não tem a ver com a religião, ela tem a ver com a nossa própria vida. Sim. De como nós vamos viver essa vida, sabe? De entender o preço pago naquela cruz, né? O preço pago para que nós fôssemos salvos, né? Poxa vida, vamos lá no plano de salvação, salvos de quê? Né? Para quê? Salvos de quê? A única certeza que todos nós temos, a mensagem que talvez eu tenha falado lá no velório do seu avô, né? A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer, né? A vida aqui é passageira. Na verdade, eu fui com o meu avô, não era com o seu avô. Eu fui com ele. Perdão. Ele me convidou, mas não. Ótimo. Graças a Deus ele está bem. Não, ele já partiu. Mas depois de muito tempo, Amém. Partiu crente. O primeiro contato foi lá. Foi nesse velório. Amém. Eu fui convidado dele. Então, foi a mensagem que você ouviu lá, a mensagem da salvação. Foi a mensagem da salvação. Né? Porque se a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos partir. Sim. Né?
e que nós vamos embora daqui. Mas nós vivemos como se isso nunca fosse acontecer, né? Vivemos dessa forma, pensamos dessa forma, agimos dessa forma como se não fosse acontecer. Mas vai. E a Páscoa tem a ver com isso, né? O preço que ele pagou naquela cruz, né, que Jesus pagou, né, o anjo da morte vindo ao Egito para levar todo o primogênito, mostrava ali justamente isso. Sim. Né? O plano de salvação, a tipificação do Cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo, as palavras de Jesus com respeito à eternidade. O que nós precisamos entender? É que de uma forma ou de outra nós somos eternos. Nós somos eternos. Às vezes vemos isso só como um comercial, como um período, sabe? Sem entender, apesar de algumas celebrações religiosas sobre isso, mas sem o real entendimento da importância daquela Páscoa e da nova aliança, Sim. né? Porque tem a ver com a nossa eternidade. O que nós precisamos entender? Nós somos eternos. Ou vivos ou mortos, ou no céu ou no inferno. Somos eternos. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para morrer, ele não criou o homem para sofrer, para ter doenças. Não, ele criou o homem para vida eterna. Sim. Por isso ele disse para Adão, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Né? Olha como a morte estava fora da vida do homem. Né? Ele a trouxe para dentro. Né? E a Páscoa, Jesus estava fazendo daquela forma, tipificando o sacrifício dele naquela cruz. Né? Então, a importância de entender isso, né, na nossa vida é gigante demais. Sim. Gigante demais. Mas a gente carrega um ensinamento que ofusca tudo isso. E eu achei muito legal da parte do senhor, e até dado esse posicionamento do senhor, o seguinte, que a questão da compreensão e aquilo que o senhor quer que as pessoas compreendem, que as pessoas entendem, não fica apenas no ensinar, não fica apenas no instruir verbalmente, mas com as próprias ações, com a própria atitude do senhor. Pelo que o senhor falou, o senhor não compra, não, né? O senhor... É isso. Essa é a mensagem que está por trás disso. Sim. Porque se eu falo, se eu prego que o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa não é o coelho, como de fato não é o chocolate, não é o ovo, mas eu compro, né? Eu não estou me contradizendo. Sim. Seria isso a linha Sim. de interpretação do Sim. senhor? Então eu não compro, eu não instruo a comprar, não ensino nesse sentido. Não. A celebração da Páscoa que nós ensinamos, sabe? É essa. E todos aqueles que estiveram conosco, na Páscoa, a gente falava sobre a verdadeira Páscoa, instruía sobre uma ceia, né? Ceie com a sua família, chame aqueles, como diz o texto. Da Páscoa judaica teve isso. Exato. Cordeiro, né, assado na mesa e tal. Exato. Se muitas pessoas, né? A gente não faz com cordeiro especificamente, né? Mas a gente faz... não é a comida, é o ato que simboliza. Sim. Né? A ceia ali, porque o cordeiro já foi entregue, né, por nós. Mas então, sim, ceie com a sua família, fale disso, ensine isso. Né? Eu vinha conversando agora com a Ana Clara, que está aqui comigo, a minha sobrinha, filha do coração, né? E eu falei com ela falou, pai, o que é o podcast? Aí eu falando, explicando para ela, e eu falei assim, o assunto lá hoje vai ser a Páscoa. Ah, já sei. Não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com... Ela já tem esse entendimento. Já aprendeu. Sabe? Ela sabe disso. Né? Então, nós comemos chocolate, amamos chocolate. Né? Eu nem tanto. Mas a gente... Então, não ganhou ovinho hoje de Páscoa, não. Não. Mas doce chocolate comeu. Mas não tem. Não compramos. Sabe? Certo. Não compramos, não incentivamos isso de hipótese nenhuma, porque não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Eu acho legal demais o ovo de chocolate, né? Eu acho bacana. Você comeria um ovo de chocolate? Sim, né? Sim. Às vezes as pessoas até me dão, sim, né? Isso o ovo. Bem normal, né? Mas só um ovo de chocolate. Tem nada a ver com Páscoa, entendeu? Então aquele negócio de marido e mulher trocar, casal de namorados, na Páscoa, não existe. Maravilha. Temos alguma pergunta aí, o pastor Ricardo? Ainda não, no momento não. Então, seguimos. Pastor, o senhor falou aí da questão de ensinar,
né? E isso é muito importante. Esse é o papel da igreja. Esse é o dever da igreja. Por exemplo, numa data comemorativa, uma data especial, que é a Páscoa, por exemplo, o Natal. Só ver hoje, por exemplo, a igreja em aspectos gerais aí no Brasil. Vamos falar do nosso Brasil. O senhor acha que a igreja, ela, né, vamos dizer assim, ela está dentro dessa visão? Ela está alinhada a esse propósito, a esse compromisso, por exemplo, numa noite, por exemplo, como hoje, de domingo de Páscoa, transmitir essa mensagem, né, esse entendimento para as pessoas. O que o senhor acha? O senhor acha que ainda está um pouco longe disso? Às vezes estamos falhando quanto a isso. Por exemplo, no Natal, né, que o verdadeiro significado do Natal não é o velhinho do saquinho vermelho, né, de presente, mas sim, por exemplo, o nascimento de Cristo. O que o senhor, na leitura do Senhor, tá bom, tá regular, ou ao invés de aproveitar esses momentos tão específicos, dessas datas tão específicas, e ensinar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, né? Ao invés de ensinar, não estão ensinando, tem falhado nesse sentido. Qual que é a leitura que o senhor tem feito aí na igreja, por exemplo? Danilo, eu vejo sempre, né, a minha visão é que nós, como igreja, temos um problema muito sério. A gente fala muito interno, sabe? Então, assim, para dentro da igreja a gente fala, beleza, né? As datas, a gente comenta, pega as datas comemorativas e falam nela. Acho que a igreja falha muito em não falar para fora, sabe? E não ensinar essa verdade fora, né? De confrontar lugares de prisão, até pelo entendimento da pergunta seguinte, da pergunta anterior, né? Sobre o ensinamento, o posicionamento com respeito a isso, né? Então, às vezes temos a verdade, mas retemos ela. Não levamos ela aos outros, né? Então, às vezes fazemos trabalhos maravilhosos na igreja, né? Fazemos trabalhos lindos, Páscoa, crucificação, fazemos cantata de Natal, né? Mas para dentro, né? Uma mensagem que ele nos mandou levar para o mundo, né? E nos retemos para dentro, um ensinamento dentro. Então, eu vejo que, agrupado a isso, tem um outro ensinamento, né? Um despertar de levar isso para fora, né? Para fora dali. Além do posicionamento, isso com todas as outras coisas, né? Por exemplo, o entendimento real de carnaval, o entendimento real do Natal, da Páscoa, né? E de outras datas, né? Que a gente se perde nela, sabe? Porque a mensagem fica apenas interna. O próprio batismo, né? O batismo. Eu vejo que as pessoas às vezes associam de forma literal o perdão dos seus pecados, está ali no batismo. Você está entendendo? Então, assim, essas mensagens, esses ensinamentos que estão muito travados dentro, né? Nós temos o privilégio de conhecer essa verdade. Sim. De conhecer uma verdade que ela é libertadora, mas ela fica dentro, sabe? Ela, o preço de levá-la para fora de um confronto, né? De um suposto confronto, não tem mais, sabe? De um conflito, não de brigas, né? Mas de argumentos, de conversas, né? De ensinamento. Isso hoje é escasso, sim, sabe? Na igreja. A gente tenta atrair as pessoas para a igreja, principalmente hoje, por um trabalho de mídia, né? Quando a maior divulgação está dentro de nós, a palavra que nos libertou, o entendimento. Então, levar isso aos outros, levar isso àqueles que estão perdidos, sabe? É uma obrigação nossa. Olha como que é interessante, né? Hoje, na mensagem pela manhã, lá na igreja, a pastora Grazi pregando, e Deus começou a falar no meu coração sobre parecermos mais com Jesus. Parecermos mais com Jesus. Jesus, ele se aproximava do pecador. O pecado,
O pecado foi a razão dele amar muitas pessoas, né? Olha como isso é gigante. O pecado foi a razão dele amar muitas pessoas. Então, a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira. Quem éramos nós? Pecadores, falhos, né? E isso foi o que fez ele querer vir, né? O nosso pecado, a nossa condenação. Hoje, como cristãos, muitas vezes, são os pecados das pessoas que nos fazem afastar dela. Verdade. Né? Porque criamos uma consciência tão religiosa, né? Que não queremos aproximar, né? De pecadores. Não queremos estar com pecadores, não queremos conflito, não queremos levar uma mensagem da verdade a eles, porque pode gerar um conflito, um desgosto, ou não vão gostar mais de mim por isso, né? Quando ele disse, olha, vocês serão odiados por causa do meu nome, né? Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então, há todo um contexto que às vezes nós nos privamos dele. A mensagem que nós carregamos, precisamos entender, ela é que leva à vida eterna, que leva a pessoa à eternidade. Então, a Páscoa tem que nos despertar nisso, sabe? Assim como o Natal, assim como o batismo, né? Assim como todo o ensinamento da palavra, né? O que ficou ofuscado em tudo isso, né? O batismo não é uma definição por uma religião. Ele é uma declaração em público da fé em Cristo, né? O meu Salvador, aquele que pode perdoar os meus pecados, aquele que morreu por mim, a minha declaração de fé em público nele. Sim. Então, assim, o que eu vejo hoje é que a igreja ela está muito voltada para dentro de si mesma. Entendeu? E a gente precisa realmente ir para fora. Né? E o senhor falando sobre isso, às vezes nós queremos, não sei, até ser melhor mesmo do que propriamente de Jesus Cristo. Né? Porque Jesus Cristo, eu vejo ele, eu estava até estudando essa semana uma apostila de teologia sobre a cristologia. E quando entra nessa matéria falando a respeito de um tópico do estado de humilhação de Cristo. Eu gostei muito do conteúdo, o comentário da apostila, porque ela trouxe uma ideia, assim, uma mensagem para mim, um entendimento muito grandioso, falando que, se tratando de Jesus, o sofrimento dele era maior do que o nosso. Aí eles explicam isso. Eles imaginam o seguinte: às vezes nós, que não somos 100% santos, nós não somos 100%, né, sem mácula, 100% puro, às vezes nós queremos evitar o contato com... Imagina Jesus, que era 100%, como que isso era dolorido com ele? Ele era 100% santo, e ele tinha que lidar cercado com pecadores, com o pecado, e mesmo assim ele, como diz, permitiu isso, ele veio para isso. Mas isso, de certa forma, se tratando do estado dele, porque às vezes a gente associa, relaciona, por exemplo, a questão da dor, o sofrimento, só o flagelo da crucificação. Mas Sim. isso, na verdade, né, doía nele. Mas ele não privou quanto a isso. Né? Por exemplo, às vezes, como nós, pecadores, é tão ruim ser rejeitado, né? É tão ruim ser odiado. Aí lá no fundo, a gente pensa assim, engraçado, mas eu não poderia nem estar tão ruim assim, tão para baixo, porque em algum momento eu rejeitei alguém. Em algum momento eu pratiquei o ódio em relação a alguém, mas Jesus não. Né? Jesus foi rejeitado, odiado e sem fazer nenhum mal. Né? Então eu vejo isso, que às vezes realmente, né, é muita questão religiosa, protocolar, evitar esse contato, esse conflito, mas é uma responsabilidade nossa, né, pastor? Sim. Fazer Deus conhecido, né? Tornar Deus conhecido para as pessoas, né? Você vê que tudo isso aí que você falou tem a ver com o propósito de vida, sabe, amigo? A gente entender o propósito de vida. Jesus, ele veio para isso. Ele diz assim, eu não vim para os santos. Sim. Vim para os pecadores. Entendeu? Então, o que é entender o propósito? O poder de influência que se tem com a verdade. Sabe? Com uma verdade que é capaz de transformar vidas. Sabe? Então, nós temos medo dessa rejeição. Nós temos medo dessa dor, do conflito,
sabe? De ser odiados, não ser queridos. Entendendo? Nós temos medo disso. Né? Mas nós, o ser humano, é capaz de rejeitar aquele que lhe quer bem. Foi o que aconteceu com Jesus. Sim. Né? Ele nos queria bem, mas nós éramos capazes de rejeitá-lo, porque não entendíamos o que ele estava fazendo. Né? E essa verdade precisa ser divulgada. Ela precisa ser levada. Nós não podemos reter isso. Temos que levar, entendendo isso, o propósito. Deus nos chamou para influenciar, para ensinar a verdade. Olha, conhecimento é base. E quando nós nos deparamos com algumas verdades, elas nos conflitam. Né? Eu me lembro, quando convertido, quando comecei, né, a me converter, eu tinha muitos conflitos, sabe? De um ensinamento antigo com um ensinamento novo, né? Com uma verdade que chegava para mim. E uma verdade só se torna verdade quando nós a experimentamos. Sim. Eu vivi uma experiência com Deus há uns anos atrás, Danilo, e muito a ver com isso. Eu fui chamado por uma mãe para uma conversa, ela muito angustiada, porque o filho dela estava se envolvendo muito com traficantes, usuário de drogas, e o menino dela tinha 11 anos, sabe? E ela, em uma conversa comigo, ela me disse: pastor, eu já fiz de tudo. Eu já tranco ele em casa, ele pula o muro, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar ele, e ele não me obedece, ele falta de aula para estar com esse pessoal e tal. E esse desespero todo e tudo, e eu queria, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Quando ela me falava essas coisas, que ela me contava a história, Deus falava comigo assim: esse é o problema de vocês. Esse é o problema de vocês. Vocês não preparam os seus filhos para serem influenciadores. Você só tem medo deles serem influenciados. Porque vocês não conhecem o poder de influenciadores. Né? E eu vi que era uma verdade. Quando filhos começam a andar... Deus me lembrou, por exemplo, de mães, né, que ficavam felizes quando os filhos drogados arrumavam uma irmã da igreja para namorar. Falavam: graças a Deus. Né? Agora ele está namorando com uma menina lá da sua igreja. Né? Não, eu estou feliz demais, porque agora ela pode influenciar ele. Mas do outro lado tem uma família pensando: meu Deus do céu, quem que a minha filha foi namorar? Onde que ela está entrando? Onde que ela está entrando? Né? E desesperado. Por quê? Porque a gente só tem um pensamento, né, dos filhos serem influenciados, não de serem um influenciador. Verdade. Aí Deus me disse assim nesse dia, quando eu mandei Jesus para o meio de vocês, vocês não eram boa influência para ele. Quando eu mandei Jesus para o meio de vocês, vocês não eram boa influência para ele. Mas ele, eu preparei para ser influenciador. Ele eu preparei para levar a mensagem de verdade. Por que lidar com o pecador não era um problema para ele? Porque ele entendia o propósito. Era esse que ele queria alcançar. Jamais ele seria influenciado por eles. Nunca. Nunca. Porque se preparou para quê? Deus se preparou para quê? Foi preparado para quê? O que nós fazemos? Nós preparamos os nossos filhos. Isso, filhos, eu falo tanto espirituais quanto físicos. Sim. Nós preparamos eles e sempre temos medo deles serem influenciados. Né? Não os preparamos para ter um conhecimento real de uma verdade, sabe? Não de uma religião, mas de uma verdade, preparando eles no propósito que Deus os escolheu a vir à vida. Entendendo? Então, por isso nós às vezes temos dificuldade com isso. Né? Nós julgamos. É impressionante. Quanto mais conhecemos, parece que mais sentamos num trono de julgamento. Né? Quando, na verdade, né, o que ele nos mandou fazer é amar. Simplesmente amar. E ele fala que a quem muito pecou, muito amou. Muito mais amor. Então há algo que precisa mudar na nossa mentalidade. Entendendo? Na nossa mentalidade. Por que esses ensinamentos, voltando ao assunto da Páscoa, às vezes influenciam a igreja? E não é a igreja que muda isso. Sabe? Por que isso às vezes vem trazendo, né, de dentro da escola? Verdade. Seu filho chega em casa com orelhinhas de coelho, comemorando a Páscoa.
E o que nós fazemos sobre? Ou ensinamos sobre? Né? Então, nós temos filhos de famílias da igreja que eles chegam na escola e ensinam para os professores. Não, professor, não tem nada a ver com coelho, não. Sabe? A própria questão da teoria da evolução com o criacionismo, né? Você está entendendo? E todas as outras coisas que virão. É. Tá? Ideologia, tá entendendo? E todas, carnaval, né? Tem crianças que viram e falam mesmo, não vou vir. Ah, vai ter festa fantasia? Não vou vir na escola. Tá? Não vou vir por quê? Porque eu sei qual é a verdade sobre isso. Porque pais compromissados com a palavra decidiram ensinar aos seus filhos a verdade. Sabe? E eles são instruídos nessa verdade. Sim. Assim como todas as outras festas, né? Que se colocou como cultural, e às vezes não é cultural, é um ensinamento. Uhum. Não é só uma comemoração, é um ensinamento. Então, a igreja precisa realmente se despertar, né? Trazer para si a responsabilidade de carregar a verdade, né? Para levar essa verdade adiante, né? É essa e todas as outras verdades que a cruz traz sobre cada ponto. Então, eu falei sobre essa questão do pecado, né? Porque nós precisamos, né, mudar isso e viver realmente, né, um amor pelo pecador, entendendo que se alguém está no pecado, eu sou talvez a resposta de Deus para ajudá-lo a sair dali. Uhum. E não vai ser julgando, não vai ser apontando o dedo, não vai ser criticando ele, vai ser amando ele, me aproximando dele, entendendo o que ele vive e ensinando outro caminho. Não foi isso que Jesus fez com aquela prostituta ou a adúltera, não é? Não foi isso que ele fez com todos os outros que estavam no pecado, perdoando pecados, ensinando eles algo diferente. Não foi isso que ele fez com os discípulos, né? E tirou eles de uma realidade de vida para uma outra realidade de vida. Homens que perseguiam o evangelho, que se tornaram pregadores do evangelho, né? Porque entendia o poder da influência. Entendendo? E nós, como igreja, precisamos entender isso e levar essa verdade. Porque há muitas pessoas que têm sofrido nesse mundo, sabe? Por falta de conhecimento desse homem extraordinário, que é Jesus Cristo. Maravilha, glórias a Deus. Pastor, eu acredito que nós temos algumas perguntas ali, né? Sim, nós temos, sim. Manda aí, meu querido. Posso fazer as perguntas? Faz aí. Mateus Anicésio, pastor Ricardo, perguntou o seguinte: a igreja de hoje, ao seu ver, deveria ter uma reforma para celebrar a Páscoa? Bom, não digo uma reforma, né? Não digo dessa forma. Eu acho que é uma mudança de mentalidade, um comportamento que começa a acontecer, né? Particularmente, em cada lugar, é simplesmente obedecer a palavra, não precisa de reforma, é só o entendimento que, puxa vida, vamos entrar num negócio aqui fantástico. Qual que é o efeito do aprendizado na nossa vida? Ele muda a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade guia as nossas ações, dão a atitude às nossas ações. Como igreja, Mateus, às vezes nós conhecemos uma verdade e não a vivemos. Conhecemos ela, mas não vivemos. Como se ela não fosse importante ou como se ela não tivesse um impacto, né, em uma geração, em uma sociedade. Nós precisamos entender isso e simplesmente viver, né? O feliz Páscoa tem que ser com entendimento, né? Ele não pode ser um ato religioso, ele tem que ser com entendimento, né? A mensagem da cruz, né? Então, eu não sei, eu acho que às vezes uma reforma é algo assim muito aquém. Não, começa por mim. Né? Uma coisa que a gente precisa também aprender sobre autorresponsabilidade, né? Sou eu. A gente transfere muito aos outros, entendeu? Não. Essa reforma começa em você, Mateus, começa em mim, sabe? Quando eu decidi lá na minha casa, não vamos mais comprar ovo de Páscoa. Podemos comprar ovo de chocolate pós-Páscoa, mas a nossa comemoração de Páscoa não vai ser essa. A nossa comemoração de Páscoa vai ser ensinando ali quem é o Cordeiro de Deus. Maravilha. Respondida a pergunta do Mateus. Acredito que a gente tem mais perguntas, mas você que está nos assistindo,
que ainda não se inscreveu no canal, viu? Se inscreva lá, se inscreva no canal lá, junte-se a nós. Você que ainda não nos segue aí nas nossas mídias sociais, nos nossos perfis aí pelas redes sociais, TikTok, Instagram, entendeu? Pode graça, Facebook também, tá bom? Nós estaremos X, o antigo Twitter, né, que é o X, tá bom? Segue a gente lá. Manda aí mais a pergunta, temos mais. Gabriel Isaías. E essa pergunta do Gabriel Isaías... Você é discípulo do Senhor. Gabriel Isaías, quando o senhor está participando, ele não perde. E essa pergunta do Gabriel está dando o que falar aqui no chat. Nós vamos ver a opinião do pastor. Diz o seguinte: a Páscoa não deveria ser comemorada na sexta, uma vez que no Antigo Testamento ela era comemorada na morte do Cordeiro? Faz muito sentido, né? Né? O que o senhor acha? Acho que, na verdade, a Páscoa judaica mesmo era 7 dias, né? Eles relacionam pães asmos ali a ela também. Por 7 dias eles comiam o pão sem fermento e tal, mas... Eu acho, eu não vou me prender, Gabriel, nessa questão da data em si, né? Porque o grande sentido é a mensagem. De ano em ano muda. É a mensagem, sabe, querido? Então, isso é fantástico. Beleza, se é comemorado no mundo inteiro o Natal dia 25, beleza, né? Mas que seja a verdadeira mensagem, entendeu? Que seja a verdade ensinada, instruída à nova geração, que seja isso. Esse é o nosso compromisso, entendendo? Esse é o nosso compromisso, porque assim, a minha Páscoa, né, foi 26 de outubro de 95, né? Essa foi a minha Páscoa. A minha Páscoa foi com 11 anos de idade, entendeu? Onde eu fui liberto por esse sangue do Cordeiro. Então, essa comemoração da Páscoa, o mais importante é a mensagem que nós ensinamos, que nós transmitimos, o que nós relembramos desse grande sacrifício de Jesus. Isso é o mais importante, né? Não a data sexta, domingo, sabe? Não vou me reter, mas faz sentido o que você está dizendo, né? Mas isso é algo que aí entra a questão comercial, né? De tudo isso, né? E eu acho legal que seja no domingo também por um motivo, né? No domingo, né, todo mundo consegue se reunir, tá todo mundo em casa e ceiar, Sim. né? E transmitir a verdadeira mensagem da cruz, né? A verdadeira mensagem da Páscoa. Verdade. A intenção dos religiosos, na verdade, era matar ele depois da Páscoa, né? Só que via ele como tão ameaçador, que eles falam, engraçado, esse negócio, esse tem vai dar um alvoroço, não vou esperar, não. Vamos crucificar ele na sexta, também não vamos esperar a Páscoa, não. Jesus é Jesus, né? Respondida aí a sua pergunta, meu querido irmão Gabriel Isaías. Temos mais perguntas? Temos. Não Alguma temos, participação? não Já temos, estamos. não. Mas o pessoal aqui tá questionando a respeito. Questiona aí. Assim, eles estão conversando aqui no chat, entre si, né? Legal. E é interessante porque o Gabriel fez esse questionamento a respeito do dia, né? E aí veio o Mateus falando que o sábado ali era o sábado cerimonial, que pode ter caído na quarta-feira, né? E o pessoal está questionando ele a respeito disso, né? Eu só queria lembrar aqui que pode ser que não tenha caído na sexta-feira exatamente algumas Páscoas, mas essa Páscoa em que Jesus morreu, ela possivelmente caiu na sexta-feira. Por que eu digo isso? Porque em Êxodo, né, capítulo 12, que é quando se institui a Páscoa, Deus manda fazer no mês de Abib, né, depois do mês de Nissan, e no 14º dia do mês. Então é natural que, exemplo, o dia 20 do mês de abril do ano que vem, pode não cair no domingo, né? Vai cair em outro dia. Então é normal que o 14º dia do mês de Abib não caia sempre na sexta-feira. Mas naquele ano, acredito eu que caiu na sexta-feira, porque é isso que está na Bíblia, né? Era só isso mesmo. Legal, muito bem, muito boa colocação aí. Porque a verdade, a Páscoa judaica, né, ela tem disso, né? Tem um outro momento, questão da festa dos pães asmos relacionado a ela. Então, definir, complicado, né? Mas é isso aí.
Pastor, né, já estamos caminhando aqui para o final, já são 5h53. Queria que o senhor, né, deixasse aí uma mensagem, por exemplo, àqueles que estão nos ouvindo, uma mensagem da Páscoa, transmitisse aí uma mensagem àqueles que estão nos assistindo a respeito da Páscoa. Tá Amém, bom? Sobre esse amém. tema. Dá uma resumida naquilo que o senhor abordou aqui e deixa aí uma mensagem aí para a Amém. gente aí, porque o tempo já não nos espera mais, né? Amém, amém. Queridos, então, eu desejo a você que você viva uma feliz Páscoa. Que o entendimento disso possa gerar alegria no seu coração todos os dias, não um único dia. A alegria da salvação, o milagre da salvação é o maior milagre que nós poderíamos experimentar. Ter o nosso nome escrito no livro da vida. Você que não entende ainda isso com essa clareza, sabe? Com essa clareza. Isso é libertador. Entender isso é libertador. Isso é a Páscoa. Isso é. E alegria, felicidade, prazer, conquistas, a vida, está tudo em como nós vemos e pensamos as coisas. E quando Jesus ele nos ensina isso, quando ele nos ensina sobre a Páscoa, sobre a verdadeira libertação, a nova vida que ele nos proporciona, ele está nos chamando a isso, a viver uma vida com ele, a partir dele, né? Jesus foi o único que marcou toda a geração e dividiu um tempo antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. Até o calendário é dividido dessa forma. Então ele quer marcar a sua vida. Ele quer fazer um divisor de águas na sua vida. A sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Todos aqueles que conhecem Jesus como o seu Salvador, eles têm a sua vida dividida, antes e depois de Cristo. E ele quer fazer isso na sua vida. Por isso eu quero incentivar você. Procure conhecer mais sobre Jesus. Não como religião. Ele não é religião, ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o Senhor, aquele que amou você, ainda com todos os erros que nós temos. Ele nos amou. E ele ama você. Ele ama você. A mudança que ele quer fazer na sua mentalidade vai levar você a uma vida plena com ele. Ele quer que você tenha vida abundante. Vida abundante. Por isso eu te convido a conhecer mais de Jesus. Não se prenda em detalhes, sabe? Não seja um juiz sobre as pessoas. Apenas aprenda a amá-las. Apesar dos erros, apesar das falhas, aprenda a conhecê-la. Não sei se você já parou para ler a Bíblia. Gaste tempo, conheça. Ela não é um livro de religião, ela é um manual de vida. E Jesus quer impactar a sua vida. Não sei o que você está vivendo. Talvez nesse dia de Páscoa, nós falando tudo isso aqui, e você esteja aí participando deste momento tão precioso. Mas o seu coração está entristecido, você está angustiado, oprimido. E eu quero te dizer que Jesus, ele ama você. E a sua vida não está no fim. Não acabou. Talvez você até entrou aí agora, em um momento de desespero. E o que tem nos seus olhos são lágrimas. Mas eu tenho uma mensagem para você. Não foi por acaso que você entrou aí agora. O Senhor e Salvador ama a sua vida. E Ele quer te alcançar. Quer te alcançar. Não é o fim. Não é o fim. Às vezes o problema que você está enfrentando agora é apenas um começo de uma nova vida. Mas você precisa, de fato, estar com Jesus. Se você procurar aqui na nossa cidade agora, daqui a algumas horas vai começar vários cultos. Tem várias igrejas. Tem a nossa igreja, começa agora às 18h30. Lá na sua igreja, que horas, amigo? Às 19 horas começa na Assembleia. Sabe? E você tem a oportunidade, em qualquer lugar que você for, você vai ouvir de Jesus. Então abra o seu coração. Ainda não é o fim. Não é. Tem uma esperança para você. E para você que está bem e conhece Jesus, uma feliz Páscoa.
para você. Amamos você. Glórias a Deus. Maravilha, pastor. Fica aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado, senhor, de coração, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui no nosso podcast novamente. Espero que o Senhor retorne outras vezes, porque é sempre para nós honroso, sempre para nós uma alegria estar recebendo o Senhor, poder desfrutar, né, do conhecimento que o Senhor tem, né, daquilo que o Senhor transmite, essa paz, essa alegria e os ensinamentos, né, ensinamentos bíblicos, ensinamentos verdadeiros e sinceros que nós vamos estar carregando para o resto da nossa vida. Nenhuma palavra que o Senhor, né, diz aqui é em vão, né? Essa aqui é a verdade. Muito Glória obrigado. a Deus. Nós agradecemos o Senhor pelo convite. Tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Eu te agradeço, Danilo, mais uma vez. Para mim é uma honra estar com vocês, né? Com essa equipe maravilhosa. Sempre recebe a gente bem demais. Teve gente lá na porta, rapaz. Que é isso? Que Maravilha. maravilha. Que gentileza, né? Que Deus abençoe muito em nome de Jesus. E quero um dia combinar com você, mas a gente poder falar sobre inteligência emocional, Sim, sabe? fechou. E se você permitir, quero trazer algumas pessoas muito boas sobre isso, principalmente para os cristãos. Maravilha. Amém? Sim. Falando em relacionamento, falando em relação ao dinheiro e Benção. tantas outras coisas que vai impactar. Amém. Vocês. Nome Deus de abençoe, gente. Muito Maravilha. obrigado. Glórias a Deus. Isso aí, fechou. Meus queridos, então, nós ficamos por aqui, né? Nós teremos aqui um super podcast também. Ele é vamos dizer assim, um podcast especial. Um podcast especial. Vai ser na segunda, vai dar que dia? Tem que ser amanhã, de amanhã a 8, né? Na segunda-feira. Aqui vamos ter em forma de um debate. Em forma de um debate, né? Em forma de um debate. O professor Silvano e o padre Lucas vão estar não debatendo pessoas. Não vai ser aquela coisa, como diz o outro, ferrenha, calorosa. Não, vai ser algo bem amigável. Não será um debate. Não vai ser um debate, não? Eu acho que não. Não vai ser bem um debate. É uma conversa, né? Vamos discutir um tema aqui bem legal, bem bacana, e eu acredito que vai ser edificante. O êxodo do evangelho. O êxodo do evangelho. O êxodo do evangelho. Vai ser muito esclarecedor. Muito Vamos esclarecedor. entender os evangélicos que estão nesse processo aí. Para vocês entenderem do que a gente está falando, só assistindo. Só assistindo. Assina aí O êxodo do evangelho. ativa aí o sininho das notificações, porque você pode acabar esquecendo. Pode estar de esquecendo. fazer alguma outra coisa na segunda-feira. E eu pergunto, o que você faz na segunda-feira às 8 horas da noite? Nada. Conecta nada. aí na sua TV, no Junte-se seu a celular e nós, vem. inscreve no canal, segue nós lá nas nossas redes sociais. Terminamos por aqui, então, o nosso, né, maravilhoso Supercast da Páscoa, tá bom? A Páscoa não é sobre, né, o chocolate, o coelho, o ovinho, tá bom? A Páscoa é sobre ele, é sobre Jesus. Jesus Cristo e este o crucificado, que ressuscitou dentre os mortos. O verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. Tenha uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima. E não se esqueça, sempre pelo Rei. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém?